Olá pessoal do 7º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, meu nome é Márcio Jean e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos. Se você já organizou seu espaço, se você estiver assistindo esse vídeo pela TV, ou então pelo YouTube, ou então pelo Mob Família, que sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importantíssimo para que você possa aprender. Quero desde já mandar um abraço especial a todos os alunos que têm mostrado audiência dentro das nossas atividades de matemática, aos alunos das diversas escolas, não somente os alunos da minha escola, João Paulo I, e também da Fundação Nossa Senhora da Paz, mas também de todas as outras escolas, alunos inclusive que já entraram em contato com a gente, demonstrando satisfação com os nossos trabalhos, tá certo? Se você quiser mandar um oi, quiser mandar uma dúvida, você já tem o meu contato e, portanto, já pode estar participando de forma mais ativa dentro das nossas aulas. Hoje, sexta-feira, a gente vai dar continuidade a calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Na quarta-feira passada, a gente aprendeu a respeito da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá certo? Triângulo é um tipo de polígono. E hoje a gente vai apresentar para vocês outros polígonos e mostrar para vocês que estratégia a gente vai descobrir para que a gente venha descobrir, no caso, qual é a soma dos ângulos desses outros polígonos. Do triângulo a gente já descobriu que a soma dá quanto? Dá 180 graus. E dos outros polígonos? É o que a gente vai mostrar para vocês no vídeo a seguir e na volta a gente volta com as atividades. Tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Nesses dias estamos aprendendo a respeito da soma dos ângulos internos dos polígonos. Na última aula foi sobre os triângulos e a gente vai utilizar a informação da soma dos triângulos como estratégia para descobrir a soma dos ângulos dos outros polígonos, tudo bem? Vamos lá. Relembrando aqui a respeito do triângulo, a gente sabe que ele é formado por 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus sempre, como a gente aprendeu na última aula. Vamos ver aqui a figura do triângulo. Se a gente somar os 3 ângulos, né? Se somar os 3 ângulos, 60 com 90 com 30, vai dar 180 graus. Esse outro triângulo aqui, ó, 60 mais 80 já dá 140. Com esse 40 já dá 180 graus. O que isso nos ajuda? Por exemplo, se a gente encontrar um probleminha em que tem apenas os dados de 2 triângulos e a gente quer descobrir quanto que vale o outro ângulo. Bem, sabendo que os 3 juntos dá 180 graus, como foi que a gente fez na última aula, a gente pega o 180, tira o 70, que dá 110, e tira o 45. 110 tirando 45 vai dar 65 graus. Então aqui sobra 65 graus, que é o valor desse ângulo aqui, que a gente não conhece. 65 com 70 já daria 115, para 180 falta 65 graus, tá bom? Vamos aqui para um próximo polígono, o quadrilátero, tá certo? Ele é um polígono que possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tá certo? Tá aqui o lado AD, DC, CB e também o lado BA. Os ângulos, né, são as aberturas formadas por 2 lados. Tá aqui o ângulo A, ângulo B, ângulo C e também o ângulo D. E os vértices são os pontos, né? Temos aqui cada um desses pontos que representam um vértice. Temos o vértice A, o vértice D, o vértice C e também o vértice B. Forma então um quadrilátero ABCD. Bem, a gente pode decompor esse quadrilátero em 2 triângulos. Ou seja, decompor é isso. Decomposição em triângulos é você pegar um polígono e dividir em triângulos, ligando um vértice ao outro. Aqui no caso é possível dividir em 2 triângulos. A gente poderia até pensar em fazer isso aqui, ó. Mas a gente não pode, ok? Não pode cruzar aqui as diagonais quando a gente está decompondo em triângulos. Um quadrilátero pode ser decomposto em 2 triângulos, ligando os vértices sem cruzar as diagonais aqui. Então a gente não pode fazer isso aqui. O certo então aqui, ó, para um quadrilátero é dividir ele em 2 triângulos. E aí o que a gente já sabe? A gente sabe que a soma dos ângulos de todo triângulo é sempre 180 graus. Logo, se eu tenho 2 triângulos, é só fazer 2 vezes 180. Cada um tem 180, que no total vai dar quanto? 360 graus.
Isso quer dizer que os 4 ângulos que um quadrilátero possui, a soma deles 4 vai dar 360 graus ao todo, tá certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, tá certo? Então, se a gente tem um problema como esse aqui, por exemplo, em que a gente tem que descobrir o ângulo X, sabendo que a soma dos 4 ângulos juntos dá 360 graus, a gente pode fazer isso aqui, ó. O valor que eu quero descobrir é só pegar o 360 e tirar os 3 valores que eu já conheço. Tira 87, o 105 e o 98, tá certo? Então, se eu somar os que eu vou tirar, dá 290. Então, 360 tirando 290 graus, que é o valor dos outros 3, vai sobrar 70 graus, entendeu? Então, é assim que a gente faz para descobrir um quarto valor de um quadrilátero, tá certo? Olha aqui outro exemplo aqui, olha só. Temos um ângulo de 90, outro ângulo reto que é 90 graus, um de 130, é um quadrilátero com 4 lados, né? Já que tem 4 lados. Esse ângulo X é o que falta para completar o que? 360 graus. Então, é só fazer 360 e tira o de 90, outro de 90 e também o de 130. O que sobrar é o ângulo X, que no caso vai ser 360 tirando 310, os outros vai sobrar 50 graus. Agora vamos aqui para o outro polígono. Já vimos o de 3 lados, o de 4 lados e agora o de 5 lados, tá certo? Que no caso é o que a gente chama de pentágono, tá bom? Um pentágono ele pode ser decomposto, sabe em quantos triângulos? 3. Tá aqui a figura do pentágono. A gente pode dividir ele ligando os vértices. E aí você vai ver que ele tem 3 triângulos, ó. Se a gente pensar dessa forma aqui, ó, estaria cruzando, então não serve, né? Então vai ficar 3 triângulos. Cada triângulo tem quanto? A soma dos ângulos internos? 180, não é verdade? Então temos 3 triângulos. Então é só multiplicar 3 vezes 180 graus. Tá certo? Então no pentágono a soma dos ângulos internos será 3 vezes 180, que vai dar quanto? 540 graus, vai dar 540 graus. Então é bom vocês ir aprendendo essas informações. Somar esses ângulos, os 5 ângulos de um pentágono, quando eu juntar tudo, tem que dar um total de 540. A gente descobriu pela decomposição entre ângulos. Em que isso aqui nos ajuda? Por exemplo, olha só, temos um outro pentágono, 5 lados, em que a gente tem que descobrir o ângulo X. Por exemplo, a gente vai pegar aquele 540 graus, que é a soma de todos os ângulos, e vamos tirar aqueles que a gente já conhece. O que sobrar é o valor do X. Então, o X é igual ao 540, que é o total, menos 110, menos 125, menos 100, que aqui o Y é 100, e menos 115. Tá certo? Ou seja, 540 menos 450, porque a soma desses 4 aqui, ó, dá 450. 540 tirando 450 sobram 90 graus. Olha só, então esse ângulo aqui é igual a 90 graus. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu sobre a soma dos ângulos internos do triângulo, que a gente já sabia, do quadrilátero, que é 360 graus, e do pentágono, que é 540 graus. Vamos então para os nossos exercícios. Pronto, pessoal. Então, conforme o vídeo já deu para perceber que é muito fácil você descobrir quanto que é a soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono. Se você lembrar que um triângulo, a soma dele, dos 3 ângulos, é 180, então é só você pegar qualquer polígono, seja ele de 4 lados, de 5 lados, de 8 lados, de 9 lados, não importa a quantidade de lados que ele tiver, é só você repartir ele em triângulos, não é verdade? Você vai fazer a decomposição em triângulos e lembrar que cada triângulo dá um total de 180 graus. E, portanto, você soma tudo para descobrir. Nesse momento, a gente vai para a parte dos exercícios, tá bom? Então, você deve pegar o seu material, você já deve estar com o PDF em mãos. Lembrando para vocês que toda vez que a gente traz uma atividade, a gente distribui essa atividade, esse PDF dessa atividade, lá no grupo da formação. Não existem os grupos do WhatsApp, então existe um grupo de professores de matemática do 7º ano da cidade de Teresina, na qual lá nesse grupo a gente disponibiliza
a mesma atividade que a gente corrige aqui na TV. Então, se o seu professor ainda não tem esse hábito de pegar a atividade que passa na TV, que é colocado lá no grupo, e distribui para os alunos para poder ter uma espécie de sincronia, tipo a mesma atividade que você faz, é a mesma atividade que é corrigida na TV, se o seu professor ainda não faz isso, você pode pedir para ele, você pode sugerir para ele, ó, professor, é melhor se eu passar a mesma atividade que passa na TV, porque fica mais fácil da gente juntar uma coisa com a outra, tá certo? Então, se você já está com seu material, nesse momento a gente vai agora para a parte dos exercícios. São 5 questões e a gente vai corrigir de forma tranquila, de forma calma. Cada uma delas a gente vai dar espaço para você prestar atenção com calma, copiar direitinho, para que possa funcionar tudo tranquilo. Bacana? Então, baseado no que a gente aprendeu no vídeo a respeito da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, um polígono ele tem de 3 lados para frente, 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o tanto que você quiser. Então o polígono ele tem essa característica. Então hoje vamos aqui treinar algumas delas, aprender a descobrir o valor dos ângulos em algum desses polígonos, tudo bem? Vamos então começar o nosso exercício. Olha só a nossa primeira questão aqui. Aqui diz assim, olha só. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, descubra o valor do ângulo desconhecido. Está faltando um ângulo desconhecido aqui nessa situação, que é o que a gente vai ter que descobrir. Tá certo? A gente já mostrou para vocês no vídeo como é que uma estratégia, uma forma de você descobrir esse valor, tá certo? Então, tá aqui a letra A, nós temos aqui na letra A, deixa eu ver bem aqui, nós temos aqui na letra A um ângulo que mede 55 graus, tem esse outro aqui, que é a simbologia do ângulo reto. E o ângulo reto mede quanto? O ângulo reto mede 90 graus. Então, você já tem que entender que bem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui. Você já tem que entender que bem aqui, ele mede exatamente 90, ele mede exatamente 90 graus. E, portanto, ele quer descobrir quanto que mede esse outro ângulo aqui. Como a gente não sabe que valor é esse, é tipo um valor desconhecido, do que a gente vai chamar? Bora chamar de uma letra, não é verdade? A gente aprendeu lá na segunda-feira sobre expressões algébricas. Então, como eu sei quanto que vale esse valor, que é 55, sei esse que é 90, e esse aqui eu não conheço, então números desconhecidos que a gente ainda não sabe por enquanto, a gente pode chamar ele de uma letra, para poder descobrir quanto que vale numericamente aquela letra. Então aqui a gente vai chamar de que letra? Pode colocar qualquer letra, pode colocar A de Antônio, pode colocar L de Luiz, pode colocar J de João, mas o mais tradicional, o mais habitual que se coloca é qual letra? No caso é a letra X. Vou colocar bem aqui a letra X. E a informação mais importante dentro da soma dos ângulos internos de um triângulo é saber que a soma dos 3 ângulos tem que dar quanto? Muito bem, tem que dar exatamente 180 graus. Eu vou até colocar ele bem aqui no meio, que é para poder vocês não esquecerem que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Sendo assim, o que é que a gente pode fazer? Esse meu x vai ser, se você observar, se eu somar esse, tem que dar 180 graus. Uma estratégia para descobrir o valor de x é eu pegar os 180 graus e diminuir esses dois aqui, pois o que sobrar será o valor do x, não é verdade? Então, a forma que a gente vai mostrar aqui para vocês, para mim descobrir o valor do x, é só pegar o valor total e diminuir os dois que a gente já tem. O que sobrar é o valor do terceiro ângulo. Uma conta de menos que a gente vai fazer aqui. Então, bora montar a conta vai ficar assim, o valor desconhecido é 180 menos os outros 2 ângulos. Bora organizar aqui de forma organizada, ele vai ficar assim, ó. O x é igual a 180 menos o 90 que está aqui, menos o 55 que está lá em cima, tá certo? Então ficou assim, ó. O meu valor desconhecido que eu não conheço, obviamente, é igual a 180, tirando os 2 valores que eu conheço. Tá certo? E aí, se você der continuidade, bora somar os 2 valores que a gente vai tirar. 90 com 55 dá quanto? 90 com 55 vai dar exatamente 145. Então, é só fazer 180 tirando
a soma dos dois, que dá 145. Então vai ficar, o meu x é 180 tirando 145. E se você fizer essa conta, 180 tirando 145 vai dar, sabe quanto? Vai dar exatamente 35 graus. Então, nessa questão, o valor do x é igual a 35 graus. Até porque se eu pegar bem aqui e colocar bem aqui no valor do x, se eu colocar bem aqui 35 graus, se eu colocar 35 graus e for somar 90 com 55 dá 145, 145 com esses 5 bem aqui dá 150, com mais 30, 150 com 30 vai dar exatamente 180 graus. Então, para a letra A, a nossa resposta é 35 graus. Anote aí no seu caderno que esse aqui é o resultado. Esse é o resultado, tá bom? Na letra B ele diz assim: descubra o valor desconhecido sabendo que os três ângulos abaixo possuem a mesma medida. Olha só, aqui nessa primeira questão, ele deu o valor de 55, deu esse símbolo de ângulo reto e pediu para a gente descobrir o valor desse x. Já aqui nesse aqui, ó, ele não deu nenhum valor. Tem esse ângulo, tem esse outro e tem esse outro. A gente sabe que todo triângulo tem três ângulos, mas ele não deu valor de nenhum. Porém, ele deu uma informação importante aqui, ó. Ele disse, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Ele disse que os três ângulos possuem a mesma medida. Possuem a mesma medida. Se ele possui as mesmas medidas, e a gente não sabe que medida é essa, quanto é que a gente vai chamar cada um deles? Quando a gente não conhece o valor numérico, a gente representa por uma letra, tá certo? No caso aqui, eu vou chamar esse ângulo de x. Bem, ele disse que os três ângulos não são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. Então, se o de cima ele chama x, é porque os outros dois eu posso chamar de quem também? Eu vou chamar de x também. Porque os três possuem a mesma medida. Do tipo que se bem aqui for um 40, aqui também vai ser 40, aqui também vai ser 40. Porque ele diz que os três ângulos possuem a mesma medida. Porém, dentro de qualquer triângulo, a gente aprendeu que se eu somar todos os três ângulos, vai dar sempre quanto? Dará sempre 180 graus. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Para mim saber desses 180 graus, se eu mandar um pouco para esse x, outro pouco para esse x e outro pouco para esse outro x, vai dar quanto cada um? Que estratégia a gente pode fazer para descobrir o valor de cada um desses ângulos aqui? Bem, se você pensou, olha professor Márcio, é só pegar o 180 e dividir pelas três partes de forma igual, porque os três não são iguais, então é só pegar 180 e dividir por 3. Que é para poder cada um saber quanto é que vai dar cada um. Então, vou organizar bem aqui. O valor de x é igual a 180 dividido por 3. Eu pego o 180 e divido em três partes iguais para saber quanto que vai dar cada um dos ângulos. E se eu pegar 180 e dividir por 3, né? Se eu pegar bem aqui só o 18. 18 dividido por 3 vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18. Então, vai dar 18 dividido por 3 dá 6 e acrescenta esse outro zero que sobrou aqui. Portanto, 6 com 0 vai dar 60, né? Então, x é igual a 60 graus. Então, essa é a resposta da nossa segunda questão. Se existe um triângulo na qual os três ângulos são iguais, pode ter certeza que eu devo pegar os 180 e dividir em três pedaços, em três ângulos iguais, que no caso vai dar 60 graus para cada um, tá certo? Esse tipo de, enquanto vocês anotem a resposta, esse tipo de triângulo, ele é chamado de triângulo equilátero, porque ele possui os três lados iguais, né? Porque se os três ângulos são iguais, ele obrigatoriamente possui os três lados iguais. Ele se chama triângulo equilátero e ele também, por ter todos os ângulos menores que 90 graus, né? No caso aqui, 60 graus, então ele recebe o nome de triângulo acutângulo, tá certo? Então, essas são as nossas informações da letra A e da letra B da primeira questão. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão de hoje. Olha só, sabendo que a soma dos ângulos internos de cuidado, agora nós estamos trabalhando de um quadrilátero. Um triângulo tem 3 lados e um quadrilátero tem quantos lados? 4 lados. E aqui está dizendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360, que foi o que vocês aprenderam no vídeo. Todo quadrilátero
quando eu somo os 4 lados, ele possui 360 graus. E aqui ele já deu aqui na letra A. Um ângulo mede 110, o outro mede 94 e o outro mede 63. Quanto que mede esse amarelo aqui? Esse ângulo amarelo? A gente não sabe. E se a gente não sabe, a gente vai chamar de quê? De X, por enquanto. A gente vai chamar de X. E vamos colocar bem aqui no meio, vou colocar bem aqui como estratégia, eu tenho esse hábito de fazer isso. Eu coloco bem aqui no meio qual é a soma dos 4, que é para mim não me esquecer. Se eu somar os 4 ângulos, tem que dar quanto? Como aqui é um quadrilátero, ele vai dar quanto? Ele vai dar 360 graus. E como é que eu faço para me descobrir o valor do X? Ora, professor Márcio, é só utilizar a mesma estratégia. Para mim descobrir o valor desse X, é só eu pegar o 360, tirar esses 3 aqui que eu já conheço, 360 menos 110, menos 94, menos 63, e o que sobrar vai ser o valor do X. Até porque se eu pegar esses 3 e somar com o valor do X que eu descobri, tem que dar quanto? Tem que dar 360. Pois se eu fizer o caminho inverso, é só pegar o 360, diminuir esses 3, que o que sobrar será o valor do X. Então, na hora de organizar a conta, vai ficar assim, ó, X é igual a 360, que é o total, tirando os ângulos que eu já conheço. O que sobrar será o valor do X. E se eu fizer 110 menos 94 menos 63, eu somo esses 3 ângulos aqui que eu vou tirar para poder subtrair de 360. E se eu somar 110 com 94 com 63, vai dar, sabe quanto? Vai dar 267, tá certo? E aí se eu fizer 360 tirando 267, vai dar quanto? Vai dar exatamente 93 graus. Então, na nossa letra A, a resposta é 93 graus. Aqui na letra B, ele quer descobrir o valor desse ângulo amarelo aqui, ó, que está pintado de amarelo. Esse aqui, esse símbolo representa 90, esse outro também representa 90 e esse representa 82. E ele quer saber o valor desse ângulo aqui amarelo. Como eu não sei quanto ele vale, eu vou representar por qual letra? Eu vou colocar um X. E a soma dos 4 tem que dar quanto? Tem que dar 360. E como é que eu faço para descobrir o valor do X? X é igual a 360 tirando os outros 3. Vai ficar assim, ó, 360 tirando os outros 3. A soma dos outros 3, 90 com 82, vai dar 262. E se eu pegar 360 e tirar 282, vai dar 98 graus. Então, essa é a resposta da nossa letra B. 10 segundinhos aí para você anotar as respostas, conferir as respostas da letra A e da letra B da nossa segunda questão. Bora lá! Muito bem, voltando para a nossa aula, vamos então para a nossa segunda questão. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os seus lados iguais e também todos os ângulos iguais. A figura abaixo é um polígono regular. Calcule o valor de cada um de seus ângulos internos. Então, aqui está dizendo que qualquer polígono, um polígono é regular quando todos os seus lados e todos os seus ângulos são iguais. Ou seja, como a gente está calculando aqui o valor de cada um dos seus ângulos, o valor que eu colocar bem aqui nesse amarelo vai ser o mesmo desses outros, já que aqui é um polígono regular e, portanto, todos os ângulos possuem a mesma medida. Aí aqui no caso, a gente vai chamar esse ângulo de X, né, porque eu não sei quanto que ele vale, e como todos os ângulos têm o mesmo valor, a mesma abertura, os outros eu também vou chamar de X. Eu também vou chamar de X. E que figura é essa? Que nome recebe o polígono que tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5. Se chama pentágono. E o que é que a gente aprendeu? Que no pentágono a soma dos 5 ângulos tem que dar quanto? 540 graus. E para me descobrir o valor dele, de cada ângulo, é só pegar o 540 e dividir por 5 para saber o valor de cada um. Então a conta vai ficar assim, 540 dividido por 5, que se eu fizer essa conta vai dar, sabe quanto? 108 graus, vai dar exatamente 108 graus. Então cada um desses X aqui mede 108 graus, pois se eu somar os 5 vai dar quanto? 540 graus. Anote o resultado, por favor.
Muito bem, vamos então agora para a nossa quarta questão. Vixe, olha só que figura é essa aqui. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. No vídeo a gente aprendeu sobre o triângulo, que tem 3 lados, aprendemos sobre os quadriláteros, que tem 4 lados, e aprendemos sobre os pentágonos, que tem 5 lados. E nesse que tem 6 lados, que nome que você acha que recebe um polígono de 6 lados? Seguindo a lógica, se bem que o primeiro e o segundo não dá para dar uma base para a gente, mas a partir do 5, o nome pentágono, a partir de agora, todo polígono, a gente deve colocar a quantidade de lados mais a palavra gono. Pentágono, penta mais gono. Penta quer dizer 5, pentágono. E já esse aqui que tem 6 lados, quando tem 6 lados, a abreviação que a gente coloca é hexa, tá certo? Hexa, porque tem 6 lados. Com a terminação gono, então fica hexágono. Este é um hexágono. Calcule a soma dos ângulos internos de um polígono. A gente não recebeu nenhuma informação a respeito dos hexágonos, mas a gente descobriu como é que faz para descobrir qual o total dos ângulos, não é verdade? Como é que a gente deve fazer? Decompor ele em triângulos, tá certo? Então vamos aprender que nem a gente fez no vídeo, ó. Coloca um aqui, coloca outro aqui e coloca outro aqui, ó. Eu dividi em quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Ele quer saber a soma dos ângulos internos, do total. Então, se esse hexágono for dividido em 4 triângulos, e cada triângulo dá quanto? A soma dos ângulos internos? Cada triângulo dá 180. Então, vai ser 180 daqui, mais 180 daqui, mais 180 daqui, mais 180 daqui. Então, a soma total vai dar quanto? É só eu fazer 4 vezes 180, não é verdade? 4 vezes 180, que se eu multiplicar vai dar quanto? 720 graus. Então anote essa nova informação. O professor Márcio acabou de avisar para a gente que a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono é sempre esse valor. 720 graus. 720 graus. Anote aí o resultado, por favor. Que aí no caso foi o que vocês já aprenderam. A soma dos ângulos do triângulo, 180, do quadrilátero, 360, do pentágono, 540 e do hexágono, aí no caso, 720, tudo bem? Não esqueçam. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando a soma dos ângulos internos de cada polígono abaixo. Então aqui na letra A nós temos um triângulo, um quadrilátero, na C um pentágono e um D hexágono, e aqui tem seus respectivos valores das somas totais dos ângulos internos, tá certo? Vamos ver quem se lembrou aí. 540 é a soma dos ângulos internos de qual polígono? Parabéns para você que disse que é a letra C, é a soma dos ângulos internos do pentágono. 720 é a soma dos ângulos de qual polígono? Acabamos de fazer, é do hexágono, letra D. 360 é a soma dos ângulos do quadrilátero, na letra B. E por fim, o mais fácil de todos, que foi o primeiro que a gente aprendeu, o polígono onde a soma dos seus ângulos internos é 180 graus, obviamente, é a letra A, é o triângulo. Então essa é a nossa sequência. C, D, B, A. Tá certo, pessoal? Anote aí o resultado, por favor. C, D, B e A. Tudo bem? Pronto, pessoal. Então essa foi a nossa atividade de hoje. Estamos aqui fechando a semana de atividades. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de cada um dos conteúdos que foram trabalhados essa semana e que vocês tenham um ótimo final de semana, você e a sua família. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.